Direito tributário, direito tributário. Olá pessoal, aqui é o professor Mário Penzo, iniciando com vocês uma revisãozinha para o direito tributário. Nesses nossos encontros nós estaremos falando de uma forma bem específica de uma temática que mais cai em concurso público sobre direito tributário. Inicialmente a gente começa falando a respeito de umas noções ou das noções gerais de direito tributário, como por exemplo, o que vem a ser o Código Tributário Nacional, o que é legislação, diferente um pouquinho do que é lei. Falo com vocês a respeito da principiologia que segue e que rege o direito tributário e sempre no nosso encontro eu vou estar para cada tema dando uma pincelada como é que isso é cobrado em concurso, como é que são as questões de direito tributário para essas temáticas, de noção de direito tributário, de sujeito ativo, sujeito passivo, de fato gerador, tá? Lançamento, todas essas temáticas nós vamos estar cobrindo, comportando dentro das nossas aulas. Pessoal, inicialmente o Mário tem para vocês uma pequena dica de como é que você tem que organizar e você vai organizar os seus estudos e a sua preparação. É muito importante o estabelecimento de rotina de estudo. Imaginemos que você já está aí empenhado, você já tem um plano, você já tem um objetivo e aquele sonho de ter o seu nome ali já na lista, tá? De convocados ali dos concursos que nós vamos estar enfrentando, mas principalmente, pessoal, disciplina, empenho e uma rotina de estudos. Tem que ter uma tríplice, tá? Boa alimentação, exercício físico e sono. Tem que dormir bem. Não adianta você querer varar madrugadas estudando, porque isso não se depreende, não tem uma qualidade de depreensão cognitiva muito boa. O importante é você conhecer o seu corpo, se você é diurno, se você é notívago, As pessoas notívagas, tipo o Conde Drácula, mas você tem que conhecer a si mesmo e organizar os seus estudos. O que vem a ser daí a sua disciplina? É realmente aquele empenho. Disciplina, numa boa definição, é fazer aquilo que eu não gosto, mas eu preciso fazê-lo, tá? Nesta disciplina, as organizações de suas rotinas, do horário que você vai estudar, sempre, pense bem, 50 minutos para determinado assunto, tá? Pula para outro, dá uma alongada, dá uma esticada, porque 50 minutos é um tempo máximo de concentração que, grandes estudos, gente muito mais inteligente do que eu já pensou antes. Por isso que aulas nas escolas não são 1 hora, elas são 50 minutos. Com relação daí ao formato de você estudar, como você vai estudar, uma coisa é a leitura, obviamente, de lei seca e de toda a teoria, mas como é que, Mário, que eu guardo e que eu organizo essa leitura, como é que eu organizo isso aí? Uma grande dica, também de gente muito mais inteligente do que eu, sempre foi de você fazer resumos. E melhor ainda do que fazer resumos, é você fazer os famosos mapas mentais. Existem vários modelos de mapas mentais, o Mário trouxe um aqui para você, tá? Iniciando o nosso conversinha aqui, o modelo de mapa mental que eu trouxe para você é o modelo Spider. É o modelo aranha, tá? Como é que eu coloco? Então eu coloco ali, por exemplo, lá no meinho eu coloco lá, fato gerador. Aí na minha leitura dos textos, daquilo que eu tenho no Código Tributário Nacional, principalmente na Constituição Federal, eu já sei que o fato gerador ele vai sempre ser estabelecido em lei. Galera, por que o Mário traz esse modelinho de mapa mental? Pelo simples quesito, pelo simples princípio de que nós seres humanos guardamos mais facilmente imagem. Então a gente lembra sempre de momentos, são imagens que nós conseguimos guardar muito mais facilmente. Diferente de texto. Você ler texto, definição e tudo mais, você consegue guardar uma certa quantidade, mas em maior facilidade, imaginando,
o arcabouço de temas que você tem que estudar, nós guardamos muito mais facilmente imagens. Então, se você observar o nosso mapinha mental, isto aqui, pessoal, não pode virar texto, tá? Não pode, certo? Isto aqui tem que ser na sua mente uma imagem. E este mapinha mental aqui que você vai estar fazendo, certo? Este mapinha mental, ele vai ter que ser refeito quando você for fazer uma revisão. Então, quando você organizar a sua rotina, então você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os horáriozinhos que você tem em intervalos, quer você trabalhe, quer você estude, você tem que organizar diariamente, tá? As horas e as matérias já predispostas para você estudar. Então, são momentos de concentração e estudo de qualidade. No final de semana, sábado e domingo, tá? Aquela revisãozinha da semana, para que aquilo que você guardou, que está na sua memória de curto prazo, não seja já levado para a memória de médio e posteriormente jogado para a memória de longo prazo, mas que fique aqui quentinha, de fácil acesso, que todos os seus neurônios conectados ali, eles sejam, né, através ali da sinapse, fáceis de acessarem. Você refaz, tá, o mapinha mental, redesenha ele, resumindo, para que esta imagem esteja fixa na sua mente. Tua estipulação de rotina, galera, tem que ser feita ali durante a semana, sábado e domingo, e não se esquecendo de boa alimentação, come direitinho nos horários certos, pratique esporte, tá? Porque se a mente não estiver em paz, se esta máquina aqui não estiver funcionando bem, o cérebro também não funciona bem, né? Mens sana in corpore sano. Então, por favor, lembre-se de não é só, né, privar-se da vida, fechar-se no seu quarto, onde quer que você estude, por longas horas, a qualidade começa a decair depois de algumas horas. Tá certo, galerinha? Importante estabelecer essa rotina, essa é a dica inicial do Mário. Uma vez então falado isso aqui, nós iniciamos falando a respeito de normas gerais do direito tributário. Normas gerais do direito tributário. Quando a gente começa a falar sobre normas gerais de direito tributário, é importante a gente entender a formação do Estado. Vamos lá para a Constituição Federal. Seus artigos, não é? Primeiro, segundo, que estabelecem e organizam o Estado brasileiro. Isto aí, então, agora vem também pensar em formas de arrecadação. Quando eu falo em normas gerais, eu já inicio, não é, na organização do Estado para a sua subsistência, manutenção e, claro, devolução daquilo que vem a ser o imposto, o tributo, a taxa em forma de devolução para quem? Para nós, contribuintes. Direito tributário é uma matéria que eu adoro, eu amo, mas infelizmente eu toco num ponto mais sensível das pessoas, que é o bolso, tá? Não batem o mensageiro, tá? Eu vou trazer aqui umas notícias para vocês e você vai olhar daí e vai dar aquelas risadas. Mas isso não acontece. Pois é, a lei institui o tributo, a lei institui o imposto. Se ele é devolvido de forma efetiva e qualitativa para você, aí é outra coisa, né, minha gente? Aí é outra coisa. Nós não vamos nos ater a tantas temáticas, vamos nos ater ao que o concurso pede. Beleza, galerinha? Normas gerais, então, inicia-se então dentro daquilo que é a soberania do Estado. Eu começo, tá? No meu mapinha mental, começo por sugestão, colocando aqui, tá? Estado, fazendo seu mapinha mental. Galera, dentro do meu mapa mental, uma dica do Mário é estarmos utilizando de setas. Senhoras e senhores, meus queridos amados, Mário, por que você coloca seta? Senhoras e senhores, todos nós olhamos para a seta, mesmo nós não sendo índios. Todos
param quando vem uma seta. Isso é inevitável. O seu cérebro, ele para e olha para onde aquela seta está apontando. Por isso nós temos placas, né? Esta imagem, esta chamada imagética da seta, ela é inevitável, tá? O Mário sugere você fazer o seu mapinha mental com seta, porque você vai guardar para onde que aquela seta está apontando. E sempre, pessoal, que você fizer o seu mapa mental, tá? Você, por exemplo, então vai falar a respeito de normas gerais, início do Estado, o Estado dentro de sua soberania, a soberania estatal, com poder especial de adentrar no patrimônio das pessoas, dos particulares, né? Exigindo o quê? Contribuição. Opa, deixa eu arrumar minha seta aqui. Contribuição derivada, que a gente vai então depois falar a respeito dessa nomenclatura. Contribuição derivada ou compulsória. Obrigatória, tá? Certo? Como noção inicial, pessoal, é exatamente isso na formação do Estado. O Estado empoderado, agora e formado, ele entra dentro do seu patrimônio, do seu trabalho, daquilo que você subsiste através, e ele te cobra uma porcentagem, uma parcelinha. Por quê? Porque ele precisa dessa manutenção. Pesado ou não, uma manutenção cara ou não, é assim que a noção de direito tributário se inicia, certo? Dentro do nosso mapinha mental, pessoal, eu vou sempre estar refazendo esse mapa mental e nunca se esqueçam, tá? É importante você observar, tá, e repetir estas ordens. Vamos lá, Mário, o que mais eu coloco aqui? Aí a gente fala, dentro do direito tributário, a respeito do jargão, tá? Que é o fisco, certo? É o fisco que então agora tem o poder de exigir tributos. Historicamente, ok? Sempre houve então esse formato entre agentes passivos e agentes ativos, entre atividade e passividade, depois também destrincho esses dois temas para vocês, dentro daquilo que vem a ser então quem cobra e quem paga, ok? Quem cobra então vai ser o Estado e quem paga é o contribuinte, é o cidadão. Esta é a noção inicial que todos devem ter quando começamos a falar em direito tributário. Na sequência, pessoal, é importante quando eu falar sobre a legislação, você entender que ela vai sempre ter requisitos. A lei instituiu, então, por exemplo, a CPMF. A CPMF instituída por lei, quer seja lei complementar ou lei ordinária, ela vai ter então um formato. O formato da lei que institui um tributo, uma contribuição, ela vai ter alguns requisitos. Um principal requisito, que depois também destrincho, mas já adianto para vocês, é o famoso fato gerador. E outro requisito que tem que ter na lei, porque se a lei não tiver isso, não se trata de uma lei instituidora de tributo, de contribuição, que é a incidência. Qual é a questão da incidência? Senhoras e senhores, a incidência dentro do fisco é o relacionamento, tá, entre o Estado e o contribuinte através de uma obrigação. Opa, deixa eu arrumar aqui. Opa, arrumei. Aí é fisco. Então, vamos lá. Outra setinha, eu puxo aqui e coloco aqui, ó. E coloco aqui. CTN, por exemplo, tá? Aqui já falando um pouquinho de fontes do direito tributário, Constituição Federal, CTN, certo? A Constituição Federal e o CTN, ambos aqui, eles vão instituir o que nós vamos chamar lá
no artigo 145 da CTE, da Constituição Federal, e o artigo 5º, tá? Dos dois. Ali nós vamos ter, então, inicialmente, impostos, taxas, contribuições, certo? Mário, o que mais existe dentro dessa questão de imposto, taxa, contribuição? Qual a diferença entre imposto e tributo? Devagarzinho eu vou mostrando para vocês. Mas vejam só, todos eles instituídos por duas fontes principais, Constituição Federal, Código Tributário Nacional. Existe uma diferença, pessoal, quando a gente fala entre lei e legislação. Lei, tá, é a forma ou é o formato fático de direito escrito, no nosso caso, né, brasileiro, nossa lei, ela é escrita. A legislação, ela é mais englobante, ela é mais geral, certo? Então lembre-se sempre que existe um pouquinho, uma tênue diferença entre lei e legislação. O nosso Código Tributário Nacional, ele fala inicialmente a respeito de legislação, certo? A formadora, organizadora e aquilo que nos vai trazer o modelo escrito e a origem do tributo, do imposto ou da contribuição a ser paga. Essa relação entre Estado, tá, e contribuinte se inicia através desta origem tributária, da lei. Então sempre vai ser estabelecido em lei, lei federal. Quem institui tributo, contribuição, taxa de melhorias são simplesmente a União, o Estado, ninguém mais, pessoal. Princípios e normas iniciais vão ser estabelecidas, vão estar subsidiadas dentro deste princípio maior de instituição e de fontes do direito tributário. Aqui, quando a gente pensa, então, a respeito de aplicação, certo? Aplicação versus interpretação, eu tenho certeza que o seu mapinha aí vai ficar mais bonito que o meu. Eu ainda apanho bastante dessa nossa caneta online aqui, tá, pessoal? Tá? Aí, aqui, ó, aplicação e interpretação. Mário, mas existe uma interpretação do direito tributário? Não é, né? Fato gerador, alíquota aí, pronto? Pois é. Você vai ver uma discussão dentro das doutrinas existentes aí, tá? Sem fazer propaganda de algum ou outro, deste ou outro autor. Você vai ver uma discussão muito grande quando se fala principalmente na temática de fato gerador. É esse o fato gerador? Não é esse? Isso aqui se configura fato gerador? O Mário, quando for falar de fato gerador, eu também destrincho um pouquinho mais essa discussão aí. Mas sim, existe, como em todas as outras leis, espaço para a interpretação de legislação tributária, claro, como não? E existe ainda a discussão e existe o que é apaziguado já dentro de jurisprudências, dentro dos princípios do direito tributário. Existe toda esta discussão dentro da interpretação do direito tributário. Pessoal, se você observar agora então, né, o nosso mapinha mental, ele está se formando. Lembro sempre que isto aqui, apesar de, né, de uma letra torpe e feia, me perdoem, tá? É para ser uma imagem, senhoras e senhores. Isso aqui não pode virar um novo texto, tá? Eu não recopio o texto daquilo que eu estou lendo. Eu simplesmente vou fazendo um desenho. O Mário já faz esse desenho há algum tempo, tudo bem? Mas eu coloco aqui, então, a temática, sempre os bordões, jargões e aquilo que eu consigo me orientar para estar lembrando do que vem a ser, então, por exemplo, normas gerais de direito tributário. Mário, normas gerais de direito tributário ou são, né, cobradas dentro de concursos? Claro, meus amados.
Normas gerais de direito tributário são absurdamente, né, chamadas ou compelidas dentro do direito tributário. Aqui eu já fiz uma coisinha mais bonitinha para vocês, tá? Norma geral de direito tributário, nos termos do artigo 145 da nossa CF, do artigo 5º, são impostos, e aí eu já especifiquei mais bonitinho, taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Tá bom? E na letra Czinha, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Que coisa linda, pessoal! Olha só, logo a menos o Mário vai falar a respeito de vigência, tá? O Mário vai falar a respeito de aplicação da norma tributária, tudo bem? Falo a respeito de tudo isso aí, já está colocado ali, ó. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, tudo isso é extremamente importante. Eu não vou querer já delimitar ou cobrir todo o assunto só iniciando aqui, certo? Mas é muito importante a gente lembrar, queridos e queridas, tá? Muito importante a gente lembrar um pouquinho, né? Deixa eu já apagar aqui, me dá um espaço aqui. Apaga aqui, meu mapa mental, me dá um espaço aqui, certo? E agora eu vou falar um pouquinho a respeito de interpretação e integração. Aqui, pessoal, vou mostrar para você um outro modelinho de mapa mental. O mapa mental, esse aqui a gente chama mesmo de quê? É o mapa aranha, o mapa aranha. Um outro desenho de mapa mental é o mapa árvore, tá? Vamos fazer, ou mapa raiz, né? Não é mapa Nutella, mapa raiz. Vou fazer para você agora o mapa raiz, vem comigo. O mapa raiz, pessoal, ele tem esse formatinho de árvore genealógica, por exemplo. Mário, sobre interpretação e integração. Aqui, pessoal, uma palavrinha que eu gostaria que vocês guardassem, quer você tenha, tá, um estudo jurídico, você é da área jurídica, que é a palavrinha hermenêutica. A legislação tributária é o estudo da interpretação, tá? Mário, quais são os métodos? Existem métodos especiais, Mário, de interpretação de direito tributário? Olha, são bem os métodos utilizados para toda interpretação e integração de legislação de uma forma geral, tá? Pode ser gramatical, tá bom? Pode ser histórico, pode ser sistemático, e aqui eu dou um destaque, porque o sistemático, né, entra bastante dentro do direito tributário. Pode ser o chamado teleológico. Entre parênteses, ele busca o sentido. Tá bom? Tá bonito? Tá bonito? Esse é o mapa raiz, ou mapa árvore para você. Lembrando mais uma vez, isso aqui, pessoal, não é texto. Isso aqui tem que ser imagem. Que este mapa vire uma imagem na sua mente, em nome de Jesus. Que você guarde esta imagem para sempre junto do seu coração, junto daquela lembrança da primeira bicicleta ou da primeira Barbie ou Suzy que você ganhou aí, tá? Guarde esta imagem junto dessas memórias maravilhosas que você vai levar para sua vida. Memórias boas, pelo amor de Deus. Não vai colocar isso junto de memórias ruins, porque você vai esquecer. Tá legal? Galera, e a integração? Mário, existe integração também? Existe.
Métodos de integração são os métodos para preencher lacunas. Mário, existem lacunas dentro do direito tributário? Uau! Existe muita, gente. Muita lacuna, né? O legislador é um ser humano na sua formação, ele não é uma máquina, não é um robô, e mesmo sendo um robô, é difícil querer, não é, alcançar toda a capacidade possível que você tem ali para você imaginar tudo que pode acontecer dentro da relação social e, no nosso caso, da relação do Estado, não é, com o contribuinte. Como é que a gente pode ter uma previsão única de fato gerador de incidência de imposto? Só acontece assim, mas as relações humanas elas são muito complexas. Difícil você prever todas essas relações. Então, existe lacuna. E essa lacuna normalmente é feita através da integração, tá? Beleza, pessoal? Gostaram do mapa árvore? Só trouxe aqui para trazer um exemplinho para vocês aqui. Tá legal, galerinha? Mapa aranha, mapa árvore. Mário, como é que isso é cobrado em concurso? Bom, o Mário trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a relação jurídica tributária, que tem caráter obrigacional, decorre da manifestação volitiva do contribuinte em repartir coletivamente o ônus estatal. Pera aí, Mário, dentro destas normas da relação Estado e contribuinte, e aí como eu falei no nosso início, o contribuinte ali é ele então o cara que agora está sendo o quê? Onerado ou, não é, colocado como responsável para estar então manuteindo ou pagando para que o Estado exista, né? Para essa manutenção, vamos usar essa palavrinha aqui, ó, manutenção do Estado. Mas veja só o que a questão quis dizer. Ele então, volitivamente, ele pela sua vontade, vamos repartir coletivamente, né, essa carga do pobre do Estado, tadinho do Estado, eu por minha própria vontade vou estar aqui, né, ajudando o Estado a se manter, né, pagando lá o salário, né, dos meus representantes políticos. Você, né, como eu falei, vamos nos manter ao que o concurso pede. Ele pede exatamente assim. E ele vai perguntar para você se isso está correto ou se isso está incorreto, pessoal. É óbvio, né, que a leitura agora é o nosso principal recurso. Então, aquilo que você estuda, quando você lê a questão, lembre-se de como é que funciona essa mecânica. O seu cérebro, no momento da leitura, ele vai estar acessando todas aquelas sinapses e buscando o quê? O texto? Não, meus amados. Ele vai estar buscando a imagem. Então, esta imagem dentro daquele texto ali, opa! Eu lembrei da imagem da aula do Mário de normas, não é? E de princípios iniciais do direito tributário. Opa! Lembrei. Então, eu sei que esta questão aqui está incorreta, não tem nada a ver com a minha vontade, porque eu tenho certeza que se fosse pela minha e pela sua vontade, você não pagava imposto. Eu quero que o Estado, né, se subsista de outras formas, não me onerando do jeito que onera, numa carga pesada tributária, que é o que nós pagamos, né? Isso a gente pode dizer. É pesado, a gente paga muito imposto, pessoal, é uma máquina muito pesada, não tem nada a ver com a minha vontade. Então o princípio, não é do quê? Da oneração. O Estado, ele entra, como eu falei no início lá, ele entra dentro do meu patrimônio, ele obriga compulsoriamente, na grande maioria, a uma contribuição, a uma prestação pecuniária e me coloca, né, no polo de contribuinte. Beleza, galerinha?
Entenderam? Olha só como é que cobra. Então eu já tenho certeza que uma questão como essa aí você mataria facilmente. Um outro modelo de questão muito cobrado em concurso é a famosa historinha. Vamos pensar, você já está sentado ali há algum tempo, por algumas horas, e o cara me aparece, né, o meu organizador de questão, ele me aparece com um texto deste aqui. É verdade que toda vez que eu falo para alguém, ouça só essa história, todo mundo adora história. O contar histórias, ele é apaixonante, as pessoas param para ouvir uma história. Mas não é o momento ali de você querer ouvir história. Você vai ler a historinha do fulano. A pessoa, né, a elaboradora do concurso, ela coloca essas historinhas, ela adora colocar essas historinhas, né? Muitas delas adoram essas historinhas, porque vai te também trazer o quê? Aquela imagem do mapa mental que você estudou. Como é que eu aplico aquela imagem ali e dou a solução para essa historinha, para essa situação? Aí entra, pessoal, a nossa interpretação, a nossa, diga comigo, hermenêutica. Fala 3 vezes, hermenêutica, 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 só para você guardar essa palavrinha ali. A minha capacidade de hermenêutica dentro de uma questão como essa. Fulano de tal, viúvo, faleceu, deixando um herdeiro no dia 30/10/1968, na vigência da Lei Estadual de 1966, que dispunha a respeito do imposto sobre transmissão de bens, imóveis e direitos a eles relativos. Referida norma estabelecia que não eram tributadas as heranças, desde que a parte de cada herdeiro não ultrapasse o valor de 500 mil cruzeiros. O inventário dos bens deixados por fulano de tal foi ajuizado no dia 31 de janeiro de 2012, na vigência da Lei Estadual 10.705 de 2000, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual número 10.992 de 2001, e prevê a isenção do patrimônio total do espólio cujo valor não ultrapassar 7.500 UFS-ESPS, não há ainda qualquer manifestação jurisdicional do processo. Ambas as normas contêm previsão estabelecendo que o prazo para o recolhimento somente passa a correr a partir da intimação judicial para o pagamento do imposto devido. Dados. Então agora essa questão ela é formulada através da TRIC, a teoria de resposta ao item, não é? E aí você entra num desespero, meu caro concursando, meu caro preparado, porque agora você começa a ler, né? Alternativa 1, inciso não, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, você começa a colocar lá, certo, verdadeiro, errado, certo. Aí quando você vê nas linhas, quais estão corretas? Aqui você colocou que está correta, não tem na alternativa A, B, C e D. E você entra em desespero, aí você volta à questão, tá? Para ler de novo e agora você começa a entrar em parafuso, porque o que há de errado com essa aqui que eu marquei como certa? Esse tipo de questão ela é matadora, né? Ela é aquela punhalada mesmo, porque você precisa de uma leitura muito qualitativa dentro desse tipo de questão. Eu espero trazer mais desse tipo de questão para você, porque essa daí são aquelas que matam a gente. Quando você lê uma de certo e errado, não é? Você já pressupõe, você acessa a sua imagenzinha lá de forma qualitativa, então você já consegue matar mais rápido. Essas daí demandam um preparo, uma leitura, mapa mental pra caramba dentro da sua cabeça para você conseguir resolver. Mas vem com o Mário, vamos lá, olha só. Número 1 ali diz, 700 mil cruzeiros era o valor total do espólio constituído de um imóvel. Certa ou errada? Mas olha só o que a questão, como a questão foi projetada. 2. Hoje, o valor total do espólio soma R$400. Atualmente, 7.500 UFESPs representam R$138.300. Referida à transmissão de bens. Agora vamos lá. Ufa, essa não é de alternativa 1, 2 e 3 estão certas. Mário, você me deu um refresco. O Mário é bonzinho demais. Eu dou um refresco para vocês mesmo. Vejamos quais estão corretas, ou qual está correta, qual alternativa está correta com relação a toda essa historinha lida.
Não será tributada, pois incide em isenção tipificada na Lei de 1966. Letra B. Não será tributada por conta da retroatividade benéfica da Lei 10.705. C. Será tributada pela aplicabilidade da Lei de 1966 com isenção prevista na Lei 10.705 de 2000. Letra D. Não será tributada, pois ocorreu a prescrição. Percebam quantas áreas correlacionadas uma questão como essa exige. Ela está te exigindo um conhecimento, tá, de direito constitucional, está te exigindo um conhecimento, tá, de processo, né, de processo do direito, de vacatio legis, de interpretação, de retroatividade de leis. Vejam só, pessoal, existe um termo dentro do direito que é um termo muito importante. A gente gosta muito desse termo quando a gente fala em supra. A gente nem usa muito esse termo latino do supra, mas o supra é um termo bem legal, viu? Porque ele é mais do que mais, ele é supra. Ele é mais do que ultra, ele é supra. Olha só. Letra E. Será tributada por conta da ultraatividade da Lei de 1966. Supra, ultra, mega são os termos que sempre colocam para mais, tá? Eu gosto do supra, eu gosto do ultra, eu gosto do mega. Eu não gosto do menos, eu não gosto do impejos, eu gosto desses positivos, né? Positividade sempre. E é claro, pessoal, dentro dessa questão aqui, é a letra E por conta dessa ultraatividade da lei de 1966. Quando a gente fala a respeito da ocorrência dos fatos, então os fatos ocorridos desde a morte até a proposição, tá? A proposição a proposição do processo de herança, então existe aí o que a gente chama de ultraatividade legal ou supraatividade legal. Beleza? Mas o ponto principal desse tipo de questão aqui é você conhecer a mecânica e como é que isso é cobrado dentro dos princípios gerais do direito tributário. Legal, pessoal? Complicado? Pesada essa questão, né? Pesada, isso aqui vai cair muito, esse tipo de questão cai muito, pessoal. Galerinha, vamos lá? Continuando, estão comigo? Firmes? Beleza. Na sequência, o Mário vem falar a respeito da principiologia, tá, e fontes do direito tributário. Então, quando eu falo sobre fontes e princípios, vamos lá, nosso mapinha mental. Opa. Quando eu falo a respeito de fontes, tá? Eu vou ter inicialmente uma palavrinha muito legal, que a gente vai chamar de fontes primárias. Eu já dei uma pincelada nisso aqui para vocês, tudo bem? Olha nossas setinhas, nossas setinhas. As fontes primárias, primeiro de tudo, eu coloco lá, claro, a nossa Constituição Federal. Depois eu vou colocar lá emendas, tá bom? Eu coloco lá medidas, tá? Medidas provisórias. Tá bom? Eu coloco lá também o que podem ser. Muito importante, que são as leis complementares. Importante eu lembrar também, esses aqui são mais comuns, certo? Que são as leis ordinárias, as delegadas, tá bom? Certo?
Por outro lado, eu já, obviamente que se eu tenho primária, eu também tenho o quê? Secundárias. Então, são fontes secundárias do direito tributário. São os famosos decretos, são os famosos regulamentos, são as instruções, a teoria vai trazer para você, dentro das instruções, elas podem ser ministeriais, elas podem ser circulares, tá? Elas podem ser ordens de serviço, tá? Mário, onde é que eu acho tudo isso aí? Artigo 100 do nosso Código Tributário Nacional. E a internacionalidade, Mário? Existe a possibilidade de internacionalidade no nosso Código Tributário Nacional? Sim, quando você trata a respeito de imposto de importação, por exemplo. Mas convenções, tá? Convenções internacionais não têm realmente efeito dentro do que a lei redige a respeito dessa tributação. Isso é um fato muito importante, faço aqui um pequeno parêntese. Olha só, pessoal, o nosso mapinha mental. Já esse aqui já consegui fazer mais bonitinho para vocês, mais caprichadinho. Isso aqui é uma imagem que você vai guardar aí dentro do seu coração, tá? Então, Mário, fontes, é isso aí? Sim. O que falta aqui, gente, como fonte? Bom, a última coisa, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso aí, são os princípios, tá? Os princípios do direito tributário. Exemplo de princípio. Princípio da proporcionalidade. Isso aqui, pessoal, é a respeito do que é justo pagar. Princípio da razoabilidade. Tá? Razão humana e todos esses princípios também entram na aplicação. Isso aqui é o que eu quero destacar para vocês. De penalidades. Princípios do direito tributário. Alguns exemplos básicos para nós, pessoal. Tudo bem? Essa principiologia, pessoal, ela entra muito dentro daquilo que nós falamos a respeito de interpretação e integração na organização de lacunas, por exemplo, certo? Mas entra também num ponto que eu dou um destaque bem sucinto, na aplicação dessas penalidades, tá? As penalidades dentro do direito tributário, elas têm um alcance muito grande. É obviamente que se você deixa de pagar algum imposto, você sabe que você vai sofrer uma sanção, você vai sofrer uma penalidade. Logo menos fala a respeito exatamente disso, do processo administrativo tributário, como é que ele funciona, qual é o alcance dele, o que eu posso estar fazendo. E claro, dentro desse processo eu também tenho algumas formas de eu recursar, de eu me defender, de eu me justificar. Tudo bem? Entram dentro dessa proposta alguns princípios, como eu mostrei para você. Mas, Mário, a fonte, como forma geral, como é que ela é cobrada em concurso? O Mário trouxe para você um exemplozinho de como que isso é cobrado. Mais um
textão para vocês, que vocês já estão cansados na prova de ler. Vem lá a prova mais uma vez com um textão. Eles adoram cobrar isso aí. Mas pelo menos o Mário deu uma canja que esse aqui é para descobrir qual alternativa está correta. Beleza, meus queridos? Dá uma olhadinha aqui comigo. Vou ler rapidinho para a gente não perder muito tempo. Prefeito municipal que entrou em exercício no dia 1º de janeiro de 2013 baixou um decreto corrigindo monetariamente, conforme índice de correção lá indicado, a planta genérica de valores utilizada para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU, e sobre o imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato inter vivos a título oneroso, o famoso ITBI. Fez constar o prefeito que a vigência do decreto é imediata, a partir da data da publicação, já valendo para o exercício de 2013. Inconformados com esta medida, que acabou por majorar a base de cálculo do IPTU e do ITBI, alguns proprietários ingressaram em juízo questionando a constitucionalidade do decreto. Então, eles estão falando a respeito da fonte deste decreto. Será que isso aí está previsto dentro da fonte primária do direito tributário? Isso está de acordo com a fonte primária do direito tributário? Sua mente imediatamente já te chamou naquela imagem de fontes primárias do direito tributário, galerinha. Tá lá a imagem na sua mente, ela já te achou e você continua lendo para matar essa questão, galerinha. Considerando-se os fatos relatados, é correto afirmar que esse decreto é inconstitucional, porque não atendeu à regra da legalidade, pois apesar de se tratar de exceção à regra da anterioridade, deveria ter sido feito por lei. Bonito. Inconstitucional porque não atendeu à regra da anterioridade nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. Inconstitucional porque não atendeu às regras da anterioridade anual e nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. Pois é, ele traz para você ali um monte de termo de exceção à regra, de exceção a um monte de coisa, pessoal, tá? Mas ele quer saber se isso aí é constitucional, se ele pode fazer isso ou não. Então, exceções a regras, pessoal, você vai encontrar muito dentro do nosso Código Tributário Nacional, certo? Mas o que vale sempre é a regra, né? A regra é clara. Então, olha só, dentro dessas alternativas, qual alternativa fala, olha, essa é a regra. Então, olha só, na fonte do direito, o que vale é a regra. Estamos ali na letra C. Inconstitucional porque não atendeu às regras da anterioridade anual e nonagesimal. Isso aqui, pessoal, tá? Fala a respeito do vacátio do tempo da lei. Embora seja exceção à regra. Não estamos falando de exceção à regra, minha gente. Constitucional porque majoração de base de cálculo de IPTU e ITBI é exceção, olha aqui tudo de novo com exceção às regras da legalidade da anterioridade. Constitucional porque a correção monetária da base de cálculo não equivale à majoração, razão pela qual não se submete às regras da anterioridade e da legalidade. Não falou nada em exceção à regra. Falou só que o que aconteceu foi uma majoração a um tributo municipal. Essa majoração, pessoal, do tributo municipal, ela não tem necessariamente exceção à regra. Não precisa desse tipo de interpretação e não é essa a razão. Então, obviamente que a letra E é a letra correta. As regras de anterioridade, tá, e de legalidade não vão se aplicar a quando for só uma nova propositura da base de cálculo. Base de cálculo, principalmente de alguns impostos como o IPTU, pessoal, elas são feitas por realmente
de uma forma muito mais simples. Quando eu for falar a respeito de como funciona a medida provisória, lei ordinária, eu dou essa destrinchada para vocês. Mas o importante é você verificar que a historinha foi contada e você tem que ter noção na imagenzinha das fontes do direito que você já havia organizado na sua mente. O seu mapinha mental já te trouxe como, né? Você achou aquele ganchinho lá, certo? O nosso ganchinho aqui, ó. Então você achou aqui o nosso ganchinho das fontes primárias. E aí ele vai te exigir um conhecimento também de direito processual para você entender a respeito de lei de anterioridade, do princípio, perdão, princípio de anterioridade, tá? De lei, de vacatio legis. Isso é um conhecimento que eu imagino, né, alguns concursos exigem uma coisinha muito mais aprofundada. Nós estamos falando de direito tributário, se eu começar a falar também a respeito de vacatio, de processo, a gente vai gastar muito tempo. Mas estão comigo? Entenderam a dinâmica? Pessoal, eu vou estar buscando sempre mostrar como esse tipo de questão, como esse tipo de tema é colocado em questão em concursos. Legal, galerinha? Meus queridos, esses dois temas iniciais falados, exemplificados, o nosso mapa mental já ilustrado para você. Hoje eu fico por aqui, a gente volta com mais temas, com mais dicas para vocês. Grande abraço a todos.